partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. 8 jogos já estão marcados pela Confederação Brasileira de Futebol. No dia 12 de outubro, Vasco e Figueirense, Cruzeiro e Botafogo, Santos e Corinthians e Juventude e Fluminense. No dia 19 de outubro, Vasco e Botafogo, Juventude e Figueirense, Paysandu e Cruzeiro e Ponte Preta e São Paulo. 3 jogos. Olá, galera da TV Poesia, mais uma vez estamos aqui com vocês. Vou pedindo a vocês aí que se inscrevam, no nosso canal, na TV Poesia. Deem like aí nos nossos vídeos, compartilhem aí os nossos vídeos, caso gostem. Nos ajudem aí a construir esse canal interativo, um canal para falar aí da vida, da poesia que é a vida. E como política, também é poesia, é ação humana. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui, vamos buscar uma reflexão juntos aqui sobre julgamento, Hoje em dia todo mundo se considera aí um juiz, Todo mundo se considera ávido a julgar o outro, Então tem muita gente julgando o outro, muitas vezes também julgando a si mesmo. Mas será que nós usamos, as regras corretas, para julgar os outros, A imparcialidade, a isenção, as devidas, provas e evidências, para não sair por aí levantando falsos testemunhos aí contra os nossos irmãos humanos, Então, eu vou lembrar aqui uma passagem aí, que Jesus diz, em Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Então, Jesus também disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, o Brasil, nos últimos anos, sempre foi assim, mas nos últimos anos, nós estamos evidenciando aí um julgamento, Todo mundo julga todo mundo e sem, muitas vezes, a devida razão para esses julgamentos. Então, quem aqui, por exemplo, não está aí julgando, por exemplo, o caso da modelo que acusou o Neymar aí de estupro, de agressão? Então, você vê aí muita gente defendendo a modelo, muita gente defendendo o Neymar. Muitas vezes os julgamentos são baseados aí em meros preconceitos, que as pessoas já têm, já trazem no seu íntimo, sem buscar evidenciar aí as razões que levaram àquele julgamento. Então, muitas vezes, julgar é mais fácil do que, sentenciar é mais fácil do que pensar, do que refletir, do que buscar aí uma resposta. Então, muitas vezes as pessoas já têm o julgamento pronto, já têm a resposta pronta. E no caso aí que envolve o julgamento, da ação aí da Lava Jato, ação aí que visava, ou era dito como combate à corrupção, mas agora vazou informações aí, no site The Intercept, ao qual o juiz que julgava é acusado aí, mostra lá nas gravações ele trocando, combinando o resultado com o procurador, com o acusador. Então vejam, vamos imaginar aqui, e é independente se
se você é de um lado ou se você é do outro, né? É hora da gente começar a analisar aí os fatos, né? As evidências, o que está ocorrendo. Então vamos imaginar que o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, vai jogar aí contra o Vasco da Gama. E aí o juiz a diretoria do Vasco da Gama que ele vai expulsar o goleiro do Flamengo. Ou se o goleiro do Flamengo fizer alguma defesa, ele vai anular essa defesa. Se o Flamengo tentar fazer algum gol, ele vai marcar impedimento. Então, nós vamos ter o Vasco combinado com o juiz e o Flamengo sem defesa. O Flamengo aí entrará no jogo sabendo que irá perder. Então, cabe ao juiz, e aí a Constituição brasileira, as regras da magistratura, o que se convencionou no mundo, e não só no mundo, né, mas isso é histórico, né, é histórico. Cabe a quem julga a isenção. Senão não é um julgamento, senão não é uma lei. Se não houver isenção, é o poder de quem pode mais. Aí não é a força da lei, é a força da força. Quer dizer, você pode, você julga, como era nos regimes totalitários. Então o rei, ele julgava segundo os seus interesses. Não era um julgamento, mas sim um arbítrio. Podemos dizer um arbítrio. Então, na democracia, no dito Estado Democrático de Direito, como num jogo de futebol, espera-se uma isenção do juiz. O juiz não pode combinar com a acusação, como também não pode combinar o resultado com a defesa. O juiz tem que analisar os fatos perante a lei e aí se convencer através das evidências e fazer o julgamento. Então, o pouco que se mostrou aí das conversas mostra que o juiz estava combinando o resultado, né? Lembram que teve um campeonato brasileiro que tinha um juiz até lá de São Paulo, e eu tive a oportunidade de fazer um curso de juiz com esse árbitro. Ele foi acusado depois de combinar resultados. E ele foi expulso, foi banido, porque não se admite isso no futebol. Você não pode ter um juiz que ele organiza a torcida, abastece a imprensa, combina com um dos times o resultado. Então, isso não é aceito em lugar nenhum do mundo no que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Agora, em regimes totalitários, é assim que funciona. Então, em Berlim do nazismo, né, há até aquela frase, né, famosa: há juízes em Berlim, né? Então, é um momento aí para que possamos fazer a reflexão. Então, tá aí, né, o Ademar, que está nos acompanhando, ele é juiz, né? E ele sabe, né, tem vários cursos aí de arbitragens, que um juiz, ele deve ser isento. Ele deve apitar segundo o que ele observa e segundo o que a lei da arbitragem determinou. Ele não pode já entrar em campo imaginando já que vai expulsar alguém ou que vai anular algum gol. Não, ele vai analisar os fatos e na hora frase aqui, né? Eu estou aqui com o livro do Khalil Gibran, autor de O Profeta e a Voz do Mestre, né? É um grande escritor aí
né, um grande sábio, um poeta aí, libanês, e ele traz aqui: o homem, né, julgamento, o homem instruído, que não tem capacidade de julgamento, é como um soldado desarmado, que marcha para a batalha. A sua raiva envenenará a fonte límpida da vida de sua comunidade, e ele será como o grão de aloés, que é uma espécie de babosa, um tipo um óleo, né? Num jarro de água pura. Então vejam, um juiz aí que não tem capacidade para julgamento, ele vai envenenar a água pura de uma comunidade. Ao invés de buscar o equilíbrio social, de buscar a justiça, ele vai trazer a discórdia. Ao invés de buscar a paz, ele vai trazer a guerra. Então tá aí a sabedoria do Gibran aí em relação a julgamento. Então acredito que tudo isso que está acontecendo no Brasil, e aí há prejuízos já que não serão, né, reconstruídos tão facilmente, mas o mais importante aí é que nós possamos refletir aí sobre a questão dos julgamentos e saber, né, hoje inclusive o poeta Haroldo de Campos, né, depois eu vou tentar editar para mostrar aí, ele trouxe um poema, né, um poema concreto, ao qual ele pede a liberdade do presidente Lula. E a liberdade do Lula hoje não é a liberdade somente de um líder político que está preso, que foi condenado por um juiz que combinou o resultado com o procurador, mas é a liberdade de todas as pessoas, de todos os cidadãos brasileiros, e que todos possam ter acesso e possam ter julgamentos justos, né? Que sejam julgados por juízes isentos, que tenham direito ao chamado aí devido processo legal, que possam realmente se defender das acusações que receberem. Não foi este o caso que o Brasil presenciou. E isso é muito sério, porque coloca em risco a vida, a liberdade das pessoas em viver num país aí democrático. Então é isso. E agradeço aí a todos vocês. Se inscrevam aí na TV Poesia. Viver, né, é uma experiência poética. E grande abraço. Valeu!